Capítulo 14, dos versículos 22 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Eleva os seus pensamentos e a tua voz ao trono de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento tão importante, essencial e peculiar àqueles que creem, que é ouvir a tua palavra, poder ter livre acesso a ela, poder ser ministrado pelo poder do teu evangelho através do teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, porque todos nós carecemos de ouvir a tua voz, de sermos fortalecidos, de sermos abastecidos pela mensagem da tua palavra, e que ela não fique no limite dos nossos pensamentos e dos nossos ouvidos, mas que ela vá para o nosso coração e possa dar frutos para a glória do teu nome, Senhor. Fala, Senhor, fala, porque precisamos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É fato de que nós sofremos muito com a cultura da sociedade moderna, né? Que cada vez mais vai enfraquecendo as nossas vidas, vai distorcendo aquelas práticas excelentes de nossa vida, porque a cultura não só ela distorce a verdade, como ela substitui, muda e nos tira de culturas que são essenciais, que são primordiais para a nossa vida de fé e de conduta. Hoje eu quero falar de uma cultura que tem a ver com a ceia e tem a ver com a nossa vida. Uma cultura que é aos poucos, cada dia mais abandonada por nós, e nós não pensamos nela como a continuidade da obra da salvação, que é a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, é o início da obra da salvação, é o já, né? Porque ela determina, ela declara, ela anuncia, ela memoriza em nós o já, que Jesus já veio e já morreu por nós, levou sobre si os pecados, como também anuncia que Ele voltará para consumar todas as coisas. Então nós vivemos, para aquele que crê e entende o Evangelho, nós vivemos o já e o ainda não, né? Precisamos entender que Eucaristia, ceia, né? Mesa, ceia do Senhor, refeição, todas elas no linguajar bíblico são sinônimos. São sinônimos. Então, quando falamos de Eucaristia, nós estamos falando de mesa, nós estamos falando de ceia, nós estamos falando de tudo isso, né? E hoje eu quero falar sobre a cultura da mesa, a importância da cultura da mesa, não só dessa mesa, mas da mesa das nossas cozinhas, das nossas copas. E o que isso tem a ver com a obra da salvação, né? Porque nós estamos falando hoje, quando a gente fala sobre a obra da salvação, nós estamos falando de Eucaristia, nós estamos falando de hospitalidade. E essas duas coisas têm faltado em nossas vidas. E nós não estamos entendendo como essa cultura tem sido arrancada de nós, né? Por exemplo, quando falamos de Eucaristia e da importância da ceia do Senhor, por que é tão importante celebrarmos? O que significa isso? É um ritual? Sim, também. Mas qual
Qual é a importância dela? Qual é o ponto-chave da ceia do Senhor, senão a memória e a anunciação? É isso que fala a ceia do Senhor, é isso que o texto nos diz, é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que foi o que Jesus fez na noite em que foi traído. Memória e anunciação. Memória no sentido não só de lembrar o que Jesus fez, mas no sentido de manter vivo o que ele fez. E anunciação no sentido de anunciar, de proclamar que a obra se consumará na vinda, no retorno de Jesus, que já é o fim, que já é a consumação de toda a obra da salvação. A ceia, quando ela é recebida no temor do Senhor, a importância dela é manter a salvação firmemente centrada, alicerçada em Cristo Jesus e somente nele. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte, a ressurreição de Jesus, anunciando a sua vinda, já ainda não, e nós estamos declarando para nós mesmos que toda a obra da salvação é centrada única e exclusivamente em Cristo Jesus, arraigada no ser e no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa importante, sem que celebrássemos a ceia, seria muito fácil, nós desviarmos a nossa espiritualidade para uma espiritualidade baseada em ideias sobre Cristo e não em receber a vida de Cristo em nós. Essa aqui é também uma das importâncias dessa celebração. Nos desviar dessa fácil, nos mostrar que é fácil desviar para uma ideia sobre Jesus e seus atos, ao invés de receber a vida de Cristo Jesus em nossas vidas. Outro fato importante com relação à ceia ou Eucaristia, a mesa do Senhor, não importa se você sentou, se você ajoelhou, se você ficou de pé ao redor dessa mesa, é o ritual. E nós temos uma espécie de alergia ao ritual, como se nossa vida não tivesse muito de ritualismos, fosse só uma questão de igreja. Não gosto desses rituais. Qual a importância do ritual que às vezes a gente não percebe? Elas nos inserem numa realidade muito mais ampla, sem exigir que eu entenda ou que eu sinta algo naquele momento. Então, essa espiritualidade um pouco exacerbada, um pouco genérica que nós vivemos na igreja, faz com que eu posso receber, ela não exige que eu entenda tudo que estou fazendo e nem que eu sinta o que eu estou fazendo, em primeira vez, mas está acontecendo. Aí você pensa, eu não tenho ritual. Bom, e o ritual do olá? E o ritual do bom dia que você dá para pessoas que você não entende, que você nem sente? Isso não é um ritual que você faz todo dia? Você não levanta todo dia, encontra uma pessoa no elevador, ou um vizinho, ou no trabalho, bom dia, olá? Ou você fica imaginando todas as vezes que você vai acordar? Hoje eu não vou falar bom dia para as pessoas, porque eu falei ontem. Hoje eu vou falar tudo bem, e amanhã eu vou falar olá, e outra eu vou falar outra palavra, porque eu tenho que mudar, que senão vira um ritual. Não, nós sistematicamente usamos o olá e o bom dia como um ritual de vida e não percebemos, mas é um ritual. Ela me insere em uma condição muito mais ampla, sem exigir que eu entenda o que eu sinta. Olá, bom dia, como vai? Então, para aqueles que ainda acham que ritual é algo completamente fora, não é. Faz parte de nossas vidas.
Então, não precisaria na igreja inventar moda e pegar a mesa do Senhor e toda hora mudar ela, para que não vire um ritual. Assim como nós não precisamos mudar nosso cumprimento às pessoas, um aperto de mão todas as vezes, para que a gente não repita, porque senão se transforma num ritual. Eu espero que vocês entendam como é importante isso. Como a gente cria rótulos para coisas que a gente vive no cotidiano de nossas vidas. E é importante. Eu não cumprimento as pessoas só porque eu sinto que alguma coisa para aquela pessoa. Eu não cumprimento as pessoas porque eu cumprimento porque, de fato, ela me insere em uma coisa muito mais ampla. Muito mais ampla, né? Então, isso é importante para cada um de nós. Amém? Vamos lá. Vamos falar sobre, já que nós hoje estamos discutindo, e o que eu quero trazer a vocês, lembrando, reiterando, é a importância da cultura da mesa. A importância da cultura da mesa. A partir da mesa do Senhor, ou ceia do Senhor, ou Eucaristia, ou refeição, que o Senhor fez para nos dizer, e ali começa o Evangelho de fato. Dá início à obra da salvação. Né? As configurações. Percebe-se que nós aprendemos com isso nos estudos, na percepção, nas reflexões, meditações, né? Que aqui no texto, como no texto que Paulo usa para falar em Coríntios sobre a ceia, como nas multiplicações, nas duas multiplicações dos pães, dos peixes que o Evangelho mostra, como na ceia realizada, Jesus já ressurreto, com os 2 discípulos no caminho de Emaús, na casa deles, vocês vão observar que existem 4 verbos aqui, que são usados em todas essas refeições, todas essas ocasiões. O primeiro verbo é o tomar, o segundo verbo é o abençoar, o terceiro verbo é o partir e o quarto verbo é o dar. Veja como isso é importante e isso traz a nós um esclarecimento de como a ceia, a mesa do Senhor, a Eucaristia, a refeição tem sentido para as nossas vidas cotidianas e elas fazem parte da obra da salvação. Primeiro, ele começa a dizer, né? Tomou Jesus o pão. Esse tomar, né? É Jesus toma o que nós o entregamos. Ou seja, o pão é algo da criação, algo material, e isso derruba por terra aquela coisa que desconecta, que divorcia o lado material do lado espiritual. Tem muita gente que vive assim, né? Igreja, vida à parte. Igreja, negócios à parte. Ele é 2 pessoas, ele vive em 2. Ali eu sou espiritual, mas no mundo eu sou material. Ou que desvincula a criação de Deus com tudo que é espiritual e não desvincula, né? Então, aqui o que está sendo tomado, pegado na mão por Jesus, não é tomado à força, porque Deus não toma força, aquilo que foi entregue a Ele, algo material, o pão, ou qualquer coisa que é da criação, né? Foi dado a Ele, para Ele multiplicar. Se você pegar a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus também, que tem aí? Jesus podia transformar as pedras em pão, porque os discípulos chegaram, mestre, manda eles embora que eles vão morrer no deserto, não tem nada para alimentá-los, eles já estão aqui há quase 3 dias, e tem que voltar, porque senão vão morrer de fome, vocês não têm nada? Aí não apareceu lá o lanchinho de uma criança com 5 pãezinhos e 2 peixinhos? O que é isso? Para alimentar uma multidão. Mas Jesus trabalhou o quê? Aquilo que entregamos,
materialmente. E não é só material, é pessoal. Jesus toma não só o que lhe entregamos materialmente, mas ele toma o que lhe entregamos pessoalmente, aquilo que nós somos, o nosso coração, o nosso ser, o nosso interior, é entregue a Deus também. Ele toma, né? Ele pega, porque nós entregamos. E o que é a importância dessa entrega? A importância da entrega é porque a entrega tem um importante papel de colocar o eu, ou o ego, no seu devido lugar, na periferia das nossas vidas, para que o Senhor seja o centro dela. É um falecimento do eu para uma ressurreição, um ressurgimento da vida de Cristo em nós. Aí você pega o segundo verbo, o abençoar. Às vezes as pessoas não entendem que o abençoar é uma ação de graça, é um agradecimento que o Senhor Jesus faz daquilo que nós entregamos a Ele. Ele oferece aquilo que nós entregamos como ação de graças a Deus Pai. Veja que tem uma sequência, né? Porque ele tomou e abençoando aquilo que ele tomou, né? Como diz o texto, né? E aqui você pode observar que Jesus não critica e não rejeita nenhuma das coisas que nós ofertamos a Ele. É importante pensar nisso, porque veja bem, quando os discípulos lá no deserto disseram: o que nós fazemos aí? Tem alguma coisa? Tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus podia dizer: mas é só isso que vocês têm? Não é possível que numa multidão dessa ninguém tem mais nada para me dar. Mas isso é muito pouco. Não é assim que Jesus não rejeita e não critica nada do que nós entregamos em suas mãos. Jesus não diz que é pouco, Jesus não rejeita, Jesus não tira, faz anedota, Jesus não fica irritado. Ele pegou aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos e multiplicou para aquela multidão. Então pensa nisso. Quando ele oferece aquilo que nós damos para Deus, isso é abençoar, né? Ação de graças, e não rejeita nada do que nós damos. Tem muita gente pensando assim: eu preciso esperar para dar quando eu estiver preparado, eu preciso só entregar o coração quando eu fizer isso, eu preciso só... Não, entrega o que você tem, seja o pouco que for, porque o pouco que nós temos é totalmente suficiente para Deus mudar as nossas vidas. Agora, veja o terceiro verbo, partir. Qual o simbolismo, qual o significado desse partir? Nossas ofertas não permanecem como nós entregamos a Ele. Ela nunca vai ficar do mesmo jeito. O partir, o partilhar, o compartilhar, ele é feito para quebrar o nosso orgulho, a nossa autoaprovação. E nós temos muito mais orgulho do que imaginamos, e nos sentimos muito mais aprovados em nós mesmos do que imaginamos. Então Jesus parte ainda aquilo que nós muitas vezes achamos pouco. Jesus ainda parte, Jesus sacrifica para quê? Para repartir, para compartilhar, de modo a quebrar de vez o nosso orgulho e mostrar que é Ele que faz tudo. A nossa autoaprovação, né? E também outra coisa importante, nos dar a consciência do sofrimento, de que a obra da salvação não é algo tão tranquilo, tão simples, e que é divorciada do sofrimento. Não, ela inclui a dor, o sofrimento, o sacrifício, coisas que nós muitas vezes não sabemos lidar, né? Eu já disse algumas vezes de que o problema de nós não conseguimos lidar bem com a dor e o sofrimento, e ela existe, porque se ela exigiu dor e sofrimento de Jesus, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser participantes das aflições de Cristo. A dor e o sofrimento não é algo ruim, algo, vamos dizer assim, algo inesperado, imponderável para aquele que crê, é algo que faz parte da vida e da obra
de salvação. Né? Nós não sabemos lidar muito bem com a dor e o sofrimento, porque ela interfere com a nossa glória. Porque nós, na nossa glória pessoal e não na glória de Deus, e nós vivemos para a glória de Deus e não para a nossa glória, nós devíamos viver, né? O adorador é aquele que adora a glória de Deus e não a sua. Nós achamos que a vida nossa tem que funcionar direitinho, não pode haver nenhum obstáculo, nenhuma dor, sofrimento, tudo isso aí é um caos na nossa vida que não pertence à nossa glória. Mas Jesus, quando veio, ele veio para sofrer o maior dos sofrimentos para a glória do Pai e para resgate de nossas vidas. Então não existe obra de salvação sem a consciência da dor e do sofrimento, da renúncia do eu, do esmagamento das nossas vaidades e da destruição do nosso orgulho. O quarto verbo é o dar. Veja a sequência dos atos de Jesus. Ele toma aquilo que nós damos, ele parte aquilo para compartilhar, ele abençoa, depois ele parte, agora ele dá. E o significado aqui é que tudo que nós levamos até Jesus, ele devolve, mas com muita abundância. Com muita abundância. Veja que quando ele pegou os 5 pãezinhos e 2 peixinhos, ele transformou aquilo, ele devolveu aquilo com tanta comida que eles encheram até empanturrar, ainda sobrou 12 cestos na primeira e 7 cestos nas outras. Então, ele pega o pouco, ele abençoa, dá graças a Deus, ação de graças a Deus Pai, ele parte e ele dá, ele devolve com abundância. É assim que Cristo faz nossa vida, é assim que é a obra da salvação. Porque aí sim que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Então veja que aí você pega, e aquilo que nós não prestamos muita atenção, e que está em várias passagens de Jesus, tem todo um sentido, um significado, um propósito. Então Jesus, à mesa do Senhor, ele pega, ele toma o que nós entregamos, seja material e pessoal, ele dá ação de graça, agradece a Deus, ele parte e ele dá, devolvendo em abundância tudo aquilo que nós damos a ele. Agora nós vamos para a terceira parte da nossa reflexão, que é a refeição. É interessante, intrigante, impressionante o quanto a vida de Jesus é relatada no contexto que é definido por refeições. E quantas passagens bíblicas Jesus estava no meio de uma refeição, seja na ceia, seja na casa de um, na casa de outro, vai na casa de Lázaro, vai ter a refeição, vai na casa de Simão, vai onde ele sempre tem envolvido a refeição, e ela sempre faz muita parte do contexto da obra de Cristo, dentro no contexto de Cristo e a refeição. O nosso testemunho, de vida contínuo, de participação, a nossa participação na obra da salvação é configurado de modo eucarístico, como a mesa do Senhor, nas mesas de nossas cozinhas, de nossas copas, de nossas casas, ao redor das refeições. Você pode ver que as refeições diárias de uma família, ou mesmo os amigos, a comunidade, isso é ato de hospitalidade. E a hospitalidade também faz parte da obra de salvação. O receber em casa, o colocar ao redor da mesa, ao redor das refeições, seja o café da manhã, o almoço, a janta, o café da tarde, o lanche. E isso faz com que são cenários naturais frequentes para desenvolver
a implicação da obra salvífica, implicações pessoais e sociais da salvação em nossas vidas. Todas as vezes que nós reunimos ao redor da mesa com as nossas famílias, convidamos amigos, pessoas até que não são da intimidade, vem cá, vamos tomar um café, vamos almoçar comigo, vamos jantar comigo, isso implica, são os cenários, a mesa é o cenário natural da obra de salvação nas nossas vidas. E é engraçado, ou triste, melhor dizendo, é que a sociedade moderna tem acabado com isso. Os fast food, os excessos de restaurantes, a comida mais prática feita fora de casa, para facilitar a vida das pessoas. Ah não, dá muito trabalho fazer comida em casa, dá muito trabalho receber os outros ao redor da mesa, tem muito gasto, é melhor ir para um restaurante, é melhor mandar vir pronto. Não, aquele trabalho de fazer faz parte da obra salvífica em nossas vidas sem que nós imaginemos. É engraçado isso, quanto nós perdemos essa cultura. Os avós hoje não querem saber mais de receber família, eu estou falando de maneira geral, não generalizando porque não são todos, mas receber a família para comer, para sentar à mesa. Antigamente as pessoas tinham comunhão ao redor da onde? E hoje continua sendo ao redor da mesa. O problema é que não tem mais essa mesa. Essa mesa se tornou muito mais um enfeite do que uma condição que é necessária, um cenário necessário, essencial para que nós tenhamos a percepção de comunidade, do social da salvação. Convidar alguém para a sua mesa, sentar com a família, né? Compartilhar os problemas, compartilhar as soluções, compartilhar os sucessos, ver como é que está, você conversa, você parte, olha aqui na mesa o que você faz, todas essas coisas. Na mesa você entrega para Deus algo, na mesa há o abençoar, a ação de graças por aquilo que Deus dá, na mesa há o compartilhar, o partir, na mesa há a abundância de um dando para o outro, passando para o outro, respondendo ao outro, há relacionamento, há comunidade, há o falecimento do isolamento que as pessoas têm. Ah, mas hoje a vida, para com isso, porque nós vamos entrar num outro parte final disso. Não é fácil. O mundo com essa correria, eu tenho que trabalhar, aí a hora que eu tenho que descansar, eu tenho que ir para o fogão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí entra uma parte essencial da mesa do Senhor que se estende para a nossa mesa, o sacrifício. É claro que é mais difícil, é claro que é mais complicado, é claro que exige esforço, porque tem que ter o sacrifício. A obra de salvação, ela exige sacrifício. E sacrifício na Bíblia, de começo ao fim, você entende o poder e o valor do sacrifício das nossas vidas. Ninguém quer sacrifício, ninguém quer esforço a mais. Todo mundo está procurando comodismos e facilitações. E está percebendo que a cultura que tem buscado levar a gente a um conforto e um comodismo maior tem roubado aquilo que é essencial na vida de uma família e que faz parte da obra da salvação. Por isso a gente precisa entender o Evangelho mais do que só de uma percepção espiritual, na onde você separa as coisas, na onde você só vai ver o que está acontecendo com a sua vida e não está percebendo toda a obra da salvação no dia a dia de nossa história. Não é só uma confissão pública que traz salvação, não é a confissão da fé, mas é a possessão da fé que te salva. E uma fé como ato, um caminhar com Jesus, um viver
a obra de Cristo Jesus. A palavra que pulsa no centro da Eucaristia e que se estende também quando as nossas refeições é sacrifício. Não é? Este é meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue. Simboliza o quê? Agora, nas nossas refeições também é sacrifício. Começa pelo sacrifício, né? Se há alimento, algo foi sacrificado, né? A carne, o animal foi sacrificado, o legume foi arrancado da horta, né? Foi colhido e arrancado o fruto, o legume, as coisas, todas elas. Preparo tem sacrifício, né? O fazer tem sacrifício, o lavar depois tem sacrifício. Então veja como a refeição diária de nossas vidas é uma extensão da obra, da mesa da Eucaristia, da mesa da ceia do Senhor. É uma extensão. Aí você pode dizer, poxa, eu tenho que fazer sim. Não há como você manter uma comunhão de família, uma comunhão uns com os outros, não há como você compartilhar o amor de Cristo, não há como você evangelizar de fato as pessoas, sejam da sua própria família, se não houver essa percepção. Não, vamos para um restaurante. Quem conversa e bate um papo legal num restaurante cheio, corrido, onde você só pega, vai comer e vai embora? O grande segredo da obra da mesa não está apenas no benefício do alimento que Deus nos dá, mas na comunhão que está ao redor dela. Por isso que as pessoas estão se isolando, porque elas estão esquecendo que tem que haver sacrifício para você ter para ter comunhão uns com os outros. O evangelismo de hoje ela é muito mais verbal. Falar de Cristo para alguém, pregar o evangelho para alguém, mas funciona muito mais quando você senta com alguém à mesa e compartilha a vida sua com essa pessoa. Compartilha o que é a vida de Cristo em si mesmo. Quando você tem a vida de Cristo, quando você é um representante de Cristo, quando você é um embaixador do Rei. Então, mais do que falar, é você sentar, compartilhar. Então tem que haver sacrifício. O sacrifício está ali, até nos verbos, né? Ele é no centro, porque, por exemplo, o primeiro e o último verbo ali, né, que é o tomar e o dar, são obras de termos referentes à troca generosa de Deus conosco. Mas quando você pega o abençoar e o partir, é sacrifício. Eu ofereço o sacrifício a Deus. Aquilo que eu dei, Jesus oferece como ação de graça, sacrifício, e parte também é sacrifício e compartilha. O próprio Jesus se ofereceu e ele foi partido por nós. Não é? Então você percebe isso. Então a cultura da mesa é uma extensão da obra de salvação em nossas vidas. Então o evangelho não é só mudança de percepção, de hábitos, é um resgate cultural daquilo que o Senhor nos ensina. A Bíblia não é só uma história antiga, de povos antigos, de culturas antigas. Não, a Bíblia é viva e eficaz, ela nos resgata para aquilo que nós estamos sendo roubados na modernidade. É muito mais fácil, sim, sair daqui e ir para o restaurante. É muito mais fácil comprar e pedir para o restaurante enviar uma comida fast food. É muito mais fácil cada um ir para a sua casa. É muito mais fácil ver de vez em quando em algum lugar encontrar. Mas isso não é a extensão da obra da salvação. Isso não é evangelismo. E evangelismo não é obra do evangelista nem do pastor, é de cada um de nós. Comece em casa com a cultura da mesa. Comece em casa com o sacrifício. Qual o sacrifício? Eu preciso sacrificar.
Eu preciso ir no supermercado comprar comida que já foi sacrificada. Eu preciso preparar esse alimento. Eu preciso colocar na mesa e organizar uma mesa bonita, uma mesa confortável, para que todos possam ficar na mesa, não só comendo, mas compartilhando, né? Uma comunhão verdadeira. Passa o sal, passa o arroz, passa a carne, passa a salada. Eu gosto disso, eu não gosto. Tudo isso é comunhão. E às vezes nós estamos vivendo momentos tristes das nossas vidas, estamos nos isolando, porque perdemos certas coisas que são essenciais na vida de cada um de nós. Não conseguimos compartilhar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Não conseguimos perceber o quanto precisamos um do outro. Não conseguimos entender que a nossa família da terra, ela é uma prévia da família da eternidade. Porque quando Jesus veio, ele disse: aqueles que o receberam, Evangelho de João, capítulo 1, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, poder, autoridade, só para aqueles que creem em Cristo Jesus e serem filhos de Deus. Você faz parte da família de Deus, a família da eternidade, porque lá não tem papai, mamãe, titia, lá somos todos uma só família, movidos pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Então, nós iniciamos a lembrança e a proclamação da salvação à mesa da Eucaristia. Aqui inicia. Quando Jesus fez na última noite a Eucaristia na ceia da Páscoa, né? Ele iniciou a lembrança, o memorial daquilo que ia acontecer e a anunciação do que viria na consumação. E nós, né, e damos continuidade a isso no rito da nossa ceia e na nossa vida diária, na nossa refeição diária, que nós fazemos em nossas casas. Hoje a sociedade moderna é assim: está na hora do almoço, eu vou almoçar no meu quarto, vou almoçar na sala, fica um na mesa, fica um não sei aonde, né? E aí a gente fala: hoje é assim mesmo. Não é assim mesmo, não pode ser assim mesmo. Mas isso não é importante, estou tão preocupado com os meus problemas, estou tão preocupado com a coisa. Aí o pastor, eu venho falar de você de algo muito importante. Problemas e sofrimento fazem parte da obra de salvação nas nossas vidas. Agora, esses problemas e sofrimento é para que a gente possa ver que nós dependemos de Deus. Não é Deus que nos faz sofrer, é o pecado que nos faz sofrer, é o nosso coração. Onde está? Toda hora eu vejo alguém perguntar, né? Por que tem que ser assim? Por que as coisas acontecem dessa forma? Por que as pessoas são assim? Alguém tem a resposta? Tem uma única resposta: por causa do coração. Por causa do coração. Coração que é corrompido pelo pecado. E coração, volta e tem que sempre falar, não é a bomba que bombeia sangue para o corpo. Estou falando desse músculo que bombeia sangue para o corpo. Eu estou falando do assento das nossas paixões, do assento das nossas emoções, volições, do nosso intelecto, ou seja, o ser interior. É por causa dele. É por causa dele que você tem ciúme. É por causa dele que você tem amargura. É por causa dele que você tem inveja. É por causa dele que você põe ídolos no seu coração mais do que Deus. É por causa dele. Então, é por causa dele que você constrói os seus tesouros. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É por causa dele que você comporta do jeito que você comporta. O comportamento é um traço de personalidade. Não! O comportamento é resultado de um coração que foi do tesouro que está no seu coração. Todos nós buscamos um tesouro, esse tesouro faz com que o meu coração esteja nele, e aí ele reflete o comportamento que eu tenho.
Então, qual é o problema do mundo e qual é o problema das pessoas? O coração. Por isso que nós cantamos. Deus vem, tira o coração de pedra, Ezequiel, e coloca um novo coração, um coração de carne, e o seu espírito. Isso é a regeneração. Deus nos dá um novo coração. Isso faz com que o meu coração não tenha mais pecado? Não, ele tirou da domínio do pecado, o sacrifício de Jesus, mas não da presença dele. Então a presença dele faz com que eu faça o que eu faço, como eu comporte, como eu comporto. Aí você vai olhar para as pessoas, por que as pessoas agem dessa forma? Por causa do coração. Então não é algo aleatório. Então hoje, toda vez que nós participamos da ceia, nós percebemos que nós estamos vivendo já e eu ainda não. Então nós participamos da ceia, que dá início a memória, a lembrança do que Jesus fez e continua fazendo, e anunciamos, proclamamos para o mundo que Jesus vai voltar e consumar toda essa história. Isso, o início da obra de salvação. E nós continuamos, damos continuidade a essa nas nossas refeições em casa, ao redor das nossas mesas. Nós não fomos feitos para vivermos isolados, para resolvermos os nossos problemas. Nós somos feitos para viver em comunidade, em comunhão, uns com os outros. Nós somos corpo de Cristo, corpo feito por membros interdependentes. Então muitas vezes sofremos quando poderíamos ter o compartilhar com as pessoas e ter o alimento que abastece e que ajuda a gente a seguir em frente e a vencer as batalhas da vida. Não sei qual o sofrimento e a dor que você tem passado, mas isso não é estranho ao plano de salvação. Pelo contrário. Pelo contrário. Em nome de Jesus. Volta, reveja a importância da comunhão, reveja a importância das refeições ao redor da mesa. Não se isole, não busque o que é fácil. Sei que é muito mais cômodo e fácil do que fazer as coisas ao estilo moderno, mas é com sacrifício que nós vivemos a obra de salvação em nossas vidas. É com o sacrifício da mesa que nós evangelizamos muito melhor as pessoas, que nós mostramos para elas não o que Cristo fez por nós, mas mostramos para elas o que Cristo faz em nós. Tem muito mais resultado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.